Boa noite a todos, estamos em mais um Pod Café com Fá. Acabamos de passar aí pelo Agosto Lilás, está vindo o mês de prevenção ao suicídio. Estamos aqui com a bacharel em Direito, psicanalista e escritora Edna Santana. Seja bem-vinda, Edna. Conta um pouco para quem está nos assistindo quem é Edna Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo. Eu sou Edna de Souza Santana, sou mãe de 4 filhos, sou esposa. E, assim, particularmente, o que me deixa orgulhosa é ser serva do Senhor Jesus. Então, casei cedo, fui cuidar dos meus meninos, da família, tinha desejo de ser missionária. E foi ser missionária no lar. E aprendi que a mulher é a coluna de uma família. E aí fui aprendendo, Deus foi me ensinando, me orientando e consegui criar. Aos 53 anos, voltei a estudar. Uma colega minha de infância, juventude, ela passou, fez a OAB, passou, e depois me ligou para eu fazer. Eu digo, 30 anos depois. Mas passa, fiz. E o interessante, né? Passei, escolhi psicologia ou direito, fui para direito. Pensei que não ia gostar, mas amei fazer direito. Fiz os 5 anos e fantástico, amei, mas não exerci a profissão. Passado alguns tempo, vi falar sobre a psicanálise, um curso vou fazer. E aí me agradou muito. E aos 66, 67 anos, fazia a psicanálise. E aí, hoje eu estou exercendo, estou estudando cada vez mais, estou fazendo pós na Cairu, né, na Faculdade de Cairu, e estou aprendendo, né? E a gente vê quanta coisa boa a gente aprende e como a gente se modifica. Aquela menina calma, tímida, e que só dona de casa. E hoje estou falante, falo em palestra, não tenho vergonha nem medo de estar em público. E aí veio uma obra, vou me metendo aqui antes de você perguntar. Pode falar. Meu primeiro livro é publicado, né? E sobre a violência contra a mulher, né? A origem, por que tantas marcas no corpo e dores na alma. Foi pela editora Alfa Plena e saiu. Pensei que não saía, olho hoje e digo, eu que escrevi isso. Mas quem crê no Criador sabe que Deus opera de maneira estupenda na vida daqueles que estão buscando estar na presença dele, né? E ele me concedeu isso. Então, como surgiu a inspiração de escrever o livro? A inspiração é exatamente isso, vendo muitas mulheres que eram violentadas, as emocionais, as de ordem financeira, de ordem psicológica e tudo, a gente não vê assim, né? O que a gente escuta mais é a violência física. Mas, mesmo assim, deixava preocupada. Quando eu comecei também a perceber que no mundo evangélico, no meio, né? Mundo meio evangélico, havia também a violência contra a mulher. E aí, aquilo inquietando o meu coração, e a Adriana, que ela é da editora, né, responsável pela editora, ela começou a faça um livro. E eu participava também de uma mentoria. Uma brasileira que está na Itália, e ela lançou o desafio, aí terminou casando. Eu digo, meu desafio vai ser escrever um livro. O pessoal diz que todo ser humano tem que ter um filho para se sentir que passou na Terra. Tem que ter filhos, tem que plantar uma árvore, isso aí já plantei, mais de uma, e tinha que ter um livro. E aí veio a minha oportunidade de fazer um livro. Bacana.
Como a senhora acha que uma pessoa pode ajudar a mulher que esteja passando pelos tipos de violência, né? Seja ela física, patrimonial, psicológica, a moral e a sexual, né? Como uma Isso. pessoa que está observando pode ajudá-las a passar por essa situação? Olha, a minha busca foi de onde foi que surgiu isso. Por isso que tem esse título, A Origem. A gente vem daquilo assim, não, foi a criação. Às vezes o pai batia na mãe, tá aquela coisa, então surgiu dali. Mas coisa me inquietava mais, tem alguma coisa, algum motivo, que às vezes os homens matam a mulher sem motivo nenhum, simplesmente por ser mulher. Né? E uma coisa que chocou também foi uma corretora, um determinado indivíduo marcou para ver um imóvel e ela foi mostrar. E lá ele a matou. Não conhecia, simplesmente por ser mulher. E eu creio que eu posso falar disso, que eu perguntei a Deus e ele me mostrou. Sabe onde? No início da criação. Vá lá ler Gênesis. Aquela, né, como se eu falo, telepatia conosco. Gente, já li tanto, já vi tanto. Pronto, vá lá. E eu peguei a Bíblia e fui olhar. Exatamente no momento, Deus fez Adão, né, deu ordens para ele tomar conta de tudo, botar nome, etc, etc. Depois ele foi fazer a mulher. E ele, meu sogro, Rodrigo Santana, foi pastor das Assembleias de Deus, e ele, num evento de casamento, ele disse, se Deus não fez a mulher acima da cabeça do homem, não queria de ombro, acima, para poder a mulher não se sentir superior. Também não fez dos pés, que é para os homens não pisar, o homem, né? Não pisar na mulher. Aí ele fez da costela. Aí foi vindo o que escrever. Na costela, o que é costela? Sustenta a coluna, que mantém o corpo em pé. Então, a mulher é essa figura de sustentadora, de que é aquele que ajuda o homem. Ela não é inferior ao homem. Ela tem parceria com o homem. E aí Deus foi me mostrando exatamente no período de onde foi que surgiu da queda do homem. Tem muitas mulheres que têm raiva de Eva. Tem uma pessoa que leu o meu livro e disse que eu tinha uma raiva tremenda de Eva. Mas lendo o seu livro, acabou a raiva. Eu contente porque sarei. Através do livro foi sarado um coração. Né? A gente diz que raiva é raiva, mas fica. E aí foi quando Deus me mostrou que quando Deus perguntou, Deus sabe de tudo, mas Ele perguntou. Ele deu a oportunidade, e sempre Deus nos dá a oportunidade. Por que vocês estão escondidos? Ah, porque a mulher que tu me deste me deu a fruta e eu comi. Primeiro culpou a Deus, depois a mulher. Né? E ela disse que foi a serpente que enganou ela e ela comeu. Ninguém assumiu a culpa, né, a responsabilidade. E até hoje nós temos esse hábito de procurar sempre um culpado. Mas naquela palavra de Adão, o Senhor me mostrou que ele criou um sentimento de raiva por o castigo que Deus deu. Ele tinha tudo na mão, né? Agora você vai trabalhar e vai comer do seu suor. Então ele perdeu aquele mordomia, vamos dizer assim. E não disse nada a Eva, mas com certeza ficou alguma coisa gravada no coração dele em relação à mulher. Foi o Espírito Santo me guiando para isso. E Eva, como mulher, a maioria das mulheres, ou todas, somos sensíveis. E sentiu a acusação de Adão sobre ela. Né? Esse momento psicológico, emocional, foi a origem da violência do homem contra a mulher. E também nenhum dos dois pediu perdão a Deus. Perdão, Senhor. Eu creio, Deus, como Deus é amoroso, perdoador, com certeza daria o castigo, mas perdoaria. Talvez não fosse tão grande o prejuízo. Então, que Deus disse, a terra foi amaldiçoada, Adão, por causa do seu pecado. Né? E aí foi surgindo, Deus me mostrando coisas na Bíblia, não sei se eu estou indo além aí. E interessante, como mostrando, assim, lendo do nada uma coisa. Né? Tem até aqui
1 Coríntios, foi 10, 11. Porque eu pergunto, por que, Senhor, tanta violência está escrito na Bíblia contra a mulher? Teve aquela concubina que o homem foi pegar, o marido foi pegar, quando voltou, os homens da cidade queriam o homem. Não, temos aqui a mulher, joga a mulher. Porque a mulher tornou-se moeda de troca, a mulher tornou-se nada. Mas por que Deus permitiu isso? Mas Deus não autorizou Adão, que foi a primeiro, né? Tudo que ele fizesse, ele ia dominar, tudo que ele fizesse. Então, o homem começou a determinar coisas em relação tanto ao mundo como à mulher. E teve a filha de Davi também. É um caso que te olha assim, como é que isso está na Bíblia? Né? E aí fui anotando coisas assim, que estava me mostrando e eu anotando. E eu perguntando, por que, Senhor? Por que tu permitiste? Por que tu colocaste aqui? Porque a Bíblia é a inspiração, né, de Deus para fazer aos homens, para anotar. Aí veio esse aqui em Coríntios 10, 11, que ele fala, Paulo falando em outras coisas, e falou, essas coisas foram escritas para que tome conhecimento e tenha isso aí na minha linguagem, viu? E tenha o conhecimento e se arrependam e procurem não fazer, né? Então, há esclarecimento de Deus sobre isso. É tanto que Cristo, quando veio, a gente não ouve muito falar, mas como Cristo tinha um cuidado específico com a mulher, principalmente aquela mulher que era rejeitada, condenada, tem a samaritana. Ele conversou ali pacientemente, que judeu e samaritano não se comunicavam, e ele foi, tanto que disse, por que ele está falando? Ele está conversando, e ele foi para resgatá-la pacientemente. Teve a mulher do fluxo, que na época era quem a mulher, no período de menstruação, era considerada imunda. Isso muito, né? E onde sentava, ninguém sentava, porque era imundo. E ela vinha, né? Então, era isolada. E aquela mulher, 12 anos ali com aquele fluxo, imagino que aquela mulher não sofria. E ela foi caladinha, no meio do povo, ninguém estava sabendo quem era ela, foi lá e tocou. Foi sarada na hora. E Jesus, alguém me tocou. Ele sabia, mas ele queria, era uma mulher, ele queria mostrar o amor dele pela mulher. Então, foi quebrando os paradigmas em relação do homem, as sociedades e mais sociedades, com a mulher. Verdade. E assim, a gente sabe que essas situações de agressão, sofrimento que a mulher passa, pode levá-la também a desistir de viver, achar que não tem mais solução, né? A situação dela, que ela tem que ficar com aquela pessoa mesmo, que ela tem que viver aquela vida mesmo de sofrimento, e isso acaba caminhando até para uma depressão e a pessoa querer desistir, né, da vida, tirar a própria vida. A senhora já aconselhou alguém que estava com esses pensamentos e como foi? Bom, aconselhar, eu aconselhei, mas eu tenho feito com casais bem não, com a mulher. A minha preocupação maior é com a mulher. Porque fazendo psicanálise, a gente vê que a criança como diz assim, é modificada no seu crescimento por causa de uma atitude dos pais ou atitude da mãe. É muito importante os pais estar entronizados na preocupação da criança no seu desenvolver. É aí que surge as crianças perversas, que vão surgindo homens e mulheres também perversos. Homens que gostam de bater em mulher porque vê o pai batendo. Bate na irmã e é passada a mão na cabeça. Né? Quando eu falo bater, não é aquela briguinha normal de criança, não, que toda criança está, né? Irmão com irmão. Mas às vezes é uma briga forte. Aí vai a própria mãe, né? Então vai criando o prazer de bater na mulher. E como já vem aquela coisa antiga, vai somando mais e mais. Quando a gente, aqui no livro, tem aconselhamento, eu não falo desse livro só na violência, aquela coisa pesada. Deus me deu uma inspiração para fazer uma coisa mais leve, mostrar o que é a agressão e a violência contra a mulher, mas também de uma maneira suave. E eu falo como uma mulher se comportar.
Basicamente, é aquela mulher que teme a Deus. Tem pastores, tem até mulheres. Você tem que ficar orando. E, enquanto isso, a mulher apanhando. Né? O meu conselho é que cada pessoa tem seu jeito e a maneira. Eu não vou chegar e dizer, larga este homem. Não. Ore. A oração não precisa ser longos anos. Ore e peça a Deus a direção. Porque também a gente pensa um pouquinho nos filhos. Se não tem filhos, gente, não espere ser morta, não. Tome a sua decisão. Mas eu tenho medo, ele me ameaça, como pai mesmo. Se você falar para alguém, eu te mato. Mas se você não falar também, vai chegar o tempo que ele vai matar você. Porque é uma raiva. A Bíblia mesmo diz que irai-vos e não pequeis. Né? E não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Às vezes não é uma pessoa perversa, que o perverso não sente que está maltratando, que está... Não sente. Sente prazer em maltratar a mulher. Então, um fruto, desde criança eu volto a falar. Mas tem homens que eles são, tipo assim, raivoso. Ele bate, às vezes até sem querer. Me desculpe, daqui a pouco de novo. E alguém diz assim, mas não estava escrito, como é que casou, como é que namora com um homem desse? Gente, não vem escrito na testa, não. Sou violento. E eu amo mulher, mas detesto mulher também. Qualquer coisa, né? Não tem escrito, mas tem sinais. É um beliscão ali, é um tapa ocular, não é aquele tapa brabo, mas dá sinal. Então, fique atento ao sinal. Se você ainda não casou, ou casou e não tem filho, não tem o que pensar. Procure, fuja, se está com medo de que ele vá te matar, fuja. Quando eu estava estudando, eu assisti um julgamento de um cabra que a moça pediu medidas protetivas, deram medidas protetivas a ela, que às vezes não funciona, no meu ponto de vista. Porque se o homem é perverso, ele vai fazer. E esse julgamento, ela tinha a medida, e o cabra esperou ela no estacionamento e foi lá e fez o serviço, né, da raiva do coisa. Então, não tem... Para mim, não funciona. Talvez um homem que agiu assim de coisa e tal, mas não tem aquele tipo perverso, aquela vontade mesmo de matar. Mas eu vou ficar esperando? Não. Uma coisa só para ficar clara, se tiver filhos, qual seria o procedimento, então? Bom, filhos, não tem regras. Ele não vai dizer uma regra para ser obedecido. Não, não tem regras. Cada uma sabe do seu problema. Primeiro, tratar o filho para não ficar registrado aquela coisa. Se você for muito aquelas brigas, aquelas coisas que machuca, que um tapa aqui, um beliscão ali, vê se dá para você sair. Fale com alguém que possa te dar o suporte, a mãe, até o próprio pai. Às vezes o pai é um homem manso, é um homem de amor. Você vai lá, fala, porque às vezes fica com medo de tudo, fica isolada, só dependendo ali do homem, prisioneira, né, daquele homem, e aí vai crescendo mais e mais. Outro conselho, não discuta. Quando a mulher, que às vezes a gente tem um temperamento forte, né? Eu sou mais calma, eu não discutiria com meu marido se ele estivesse no nervoso, né? Mas não discuta com ele. Nós temos mulheres que têm o sangue quente. Não, tem o que falar. E aí, você sabe que uma discussão vai provocando outra. Uma discussão vai provocando outra. Eu também soube de um caso eles não tinham filho, discutindo. Trágico, Jesus. Um esfaqueou o outro. Não sei se você ouviu falar desse caso. E aí, a mãe do rapaz disse, eles se amavam tanto. Mas aquele momento da raiva, que discute coisa. E ele estava afastado, né, do Senhor Jesus. Ele ligou para a mãe, ninguém viu, né, o momento do acidente entre eles. Ele ligou para a mãe e disse, mãe, não independente do que me acontecer,
aqui eu e fulano discutimos, esfaqueamos um ao outro, e eu já pedi perdão ao Senhor, já me reconciliei com ele, independente do que acontecer comigo. E aí, os pais foram lá, veio tapa, a menina se salvou, mas ele faleceu. E a primeira coisa que ela pergunta quando acorda, cadê fulano? Imagina a cabeça dessa criatura em saber que foi ela que deu cabo da vida dele. No direito, ela pode se defender como legítima defesa. Mas a emoção dela, a cabeça dela, o emocional dela, como ficou? Né? Um caso que eu soube, não a conheço, mas assim, chocou um pouquinho. Né? Quando eu estava escrevendo esse livro, não sei se você se lembra do caso da cantora Sara, que era pastora, acho que o marido dela é pastor também, e foi uma covardia que ele fez, extremamente, já não imagino do jeito que fez. Foi covardia e perverso. Mas, rapaz, me criou uma... E eu escrevi alguma coisa que a menina da editora, Edna, esse daí não pode não, que ainda não foi julgar. É muito assunto, né? São duas temáticas importantes. Aí, vocês quiserem saber um pouco mais, vou botar aqui o link do livro da Edna, A Origem, comprem, né? Que vai tratar dessas temáticas de forma mais aprofundada, com certeza. E aqui, nesses momentos finais, eu te pergunto, Edna, um testemunho mais marcante do que Deus já fez na sua vida até hoje, que você possa compartilhar. Bom, vou aproveitar também para dizer que esse livro tem na livraria A Rota de Saron, né? Tem na igreja IBMI, e tem na loja dele, lá no centro. O que Deus fez marcante? Rapaz, são tantas coisas. Esse longo de vida, né? Tenho 68 anos. E tem a coisa, viu? Mas vou dizer uma. Meu filho caçula, o Heber, pegou meningite. E nós estávamos em Taparica, né? Passando as férias lá e tal. E ele, 4 aninhos, com meningite. Interna rápido, foi lá, todo mundo, todo mundo tá. E chegou um período que ele ficou esqueci a palavra agora, né? Dormindo, né? Ele não... Tipo, quase coma, né? Isso, coma. Porque uma enfermeira lá abria um portão, e eu entrava para dar a alimentação dele, porque ela disse que era importante. E um dia eu estava orando lá, e Eunice, que é minha cunhada, né? Ela disse que tinha visto uma visão, com que estava orando, um homem de branco com a lanterna da cabeça ao final da costela do Heber. Quando eu cheguei no outro dia, o Heber, que estava lá em pré-coma, sentado. Mamãe! Pronto. E aí, desse dia em diante, a médica da equipe, uma equipe de médicos, ela ficou assustada com aquilo. Nunca tinha visto isso. Estava lá, a tendência era piorar. E quando ela foi fazer o exame, tudo, que viu que estava tudo bem, liberou ele. Mandou buscar e fui buscar. Quando ele está lá, o médico-chefe da coisa, não está liberado, não. Tá assim que ligaram. E quando ele olha, chamou ela, não, está tudo o exame aqui, ó. Tá liberado. Então, meu menino foi curado. Até hoje não teve sequela nenhuma. E foi uma grande bênção que Deus me deu. Glória a Deus. Outra bênção é poder ter voltado a estudar e ter feito esse livro. Né? Amém. Isso aqui é uma grande bênção. Sabe como que alegria me deu no dia do lançamento? Fiquei tão feliz de ter feito um livro. Mas assim, não é meu sonho, mas chegou o desafio e eu concluí. Não deixa de ser uma realização, né? Uma realização, né? Aí aquele hino, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Então, esse livro, eu agradeço a Deus, não tem palavras para agradecer. Agradeço a você por essa oportunidade de estar aqui, divulgando meu livro. E eu tenho certeza que foi também Deus que iluminou você. E obrigada por estar à disposição do Senhor e deixar o Senhor te usar. Amém. Que Deus continue te usando de maneira poderosa. Também agradeço a participação, a lembrancinha, Edna. Oh, que Espero maravilha. que vocês tenham gostado. O tempo é curto, mas sigam a Edna nas redes sociais, busquem adquirir o livro, que aí vocês vão conhecer um pouco mais. Fiquem todos com Deus e até a próxima.